Olá, pessoal. Estamos começando a quinta aula do curso Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória. Hoje nós vamos começar com uma pergunta que é um ditado popular, que é uma pergunta muito conhecida, que é uma frase muito usada. A primeira impressão é a que fica? A primeira impressão é a que fica? Com raríssimas exceções, a resposta para essa pergunta é sim. A primeira impressão é que fica. Em alguns casos raros, como eu disse, você pode, com o tempo, desfazer uma primeira impressão. Seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela boa, seja ela ruim, você pode, eventualmente, desfazer uma primeira impressão. Mas, via de regra, a primeira impressão é a que fica. Por isso, quando você está falando em público, os primeiros segundos, dizem os especialistas, que você leva 20 segundos para causar uma primeira impressão. Você leva 20 segundos para causar uma primeira impressão, positiva ou negativa, boa ou ruim. Então, você tem pouquíssimo tempo para causar a primeira impressão e esperamos que essa primeira impressão seja boa, seja positiva. Para que você cause uma boa impressão, quando você estiver indo para a tribuna, para o palco, para o púlpito, você deve ir com a postura ereta, caminhando com firmeza, cabeça erguida, não nariz empinado, isso é diferente. Cabeça erguida, caminhando com passos firmes, com segurança, em direção ao púlpito, em direção à tribuna, olhar para o público, brindá-lo com o seu melhor sorriso. Um sorriso sempre é uma boa chave para abrir qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de situação, de conversação. Então, você dá aquele seu melhor sorriso, você brinda a sua plateia com o seu melhor sorriso e começa a falar com vigor, com entusiasmo, com firmeza. Que as suas primeiras palavras sejam positivas, sejam de saudação, sejam simpáticas, que você seja simpático ou simpática e que você fale com vigor. Que você demonstre para a sua plateia, para o seu público, que você está feliz por estar ali naquele momento e que você é dono da situação, que você tem segurança, que você sabe o que está fazendo, mesmo que você não saiba. Mesmo que por dentro você esteja tremendo, mas você demonstra uma segurança. Você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vigoroso, simpático, sorridente. Fala alguma coisa que traga a sua simpatia, que demonstre a sua simpatia para a sua plateia. É importante que você jamais comece qualquer fala, qualquer reunião, qualquer situação de comunicação com uma crítica ou com uma reclamação. Não importa o quanto você tenha para criticar ou reclamar, não comece com uma crítica, com uma reclamação. Você conquista imediatamente o antagonismo, a antipatia, a resistência, a rejeição da sua plateia. Então, você começa com algo positivo. Você sempre começa com coisas positivas que podem e devem ser salientadas. Por quê? Porque a primeira impressão realmente é a que fica e você tem 20 segundos, nunca esqueça isso, 20 segundos para causar uma primeira impressão, para causar um impacto positivo ou negativo. Falando em oratória, falando em falar em público, há duas coisas muito importantes que eu quero abordar. A primeira delas chama-se autoestima. A autoestima ela é muito importante para que qualquer orador tenha sucesso. Para que qualquer orador tenha sucesso. O que é autoestima? É a forma que você olha para você mesmo, é os sentimentos que você tem em relação a si mesmo.
Há pessoas que têm uma autoestima saudável, que se amam, que são positivas, que são otimistas, que são extrovertidas e que têm um sentimento de estima, de valor próprio muito grande. Pessoas que encaram os desafios e os problemas com otimismo, com vigor, com perseverança. Agora, há pessoas, por diversas razões, a sua criação, o meio ambiente de onde vieram, principalmente de extrema pobreza, de miséria, pessoas que sofreram violência física ou sexual, pessoas que foram abusadas física ou emocionalmente, pessoas que foram machucadas nas suas emoções, que sofreram traumas, que sofreram perdas grandes, que tiveram decepções profundas, essas pessoas olham para si mesmas com tristeza, com um sentimento de pouco valia, de que não gostam do que vem, quando olham no espelho não gostam do que vem, e essas pessoas elas têm muito problemas de comunicação, de relacionamento, elas sempre estão na defensiva, elas sempre estão esperando o pior dos outros, elas sempre estão prontas para fracassarem mais uma vez. E quando você fala em público, isso vem à tona. Há pessoas que travam, há pessoas que tiveram uma experiência lá no passado negativa na área de falar em público. E daí elas não querem mais falar em público, por causa de um trauma, por causa de uma experiência negativa. É lógico que isso aqui não é um curso de psicologia, não é um curso de autoajuda, não é um curso de aconselhamento ou mentoria nessa área. Você que sofre de problemas na autoestima, na autoimagem, deve procurar ajuda profissional, deve procurar um psicólogo, um psicanalista, alguém que vai lhe ajudar a entender e a ressignificar e a superar esses problemas, esses traumas que afetam a sua autoestima. Mas uma coisa é certa, quando você está falando em público e você fala bem, e as pessoas te aplaudem e as pessoas te elogiam, isso é uma massagem no ego. Isso é uma situação que te coloca lá em cima. E muitas pessoas, através da arte de falar em público, elas tiveram a sua autoestima tratada, melhorada e conseguiram crescer e superar traumas emocionais. Então, lembre disso que quando você se dedica, quando você trabalha, quando você dá o seu melhor, a tendência é que as pessoas gostem, que as pessoas comentem positivamente, que as pessoas elogiem, e isso tudo melhora a sua autoestima. Você pode acreditar que você é bom, que você consegue, que você é capaz, que você pode conquistar os seus objetivos, os seus alvos, os seus projetos podem se realizar. Então, você começa a trabalhar sua autoestima através da arte de falar em público. Trabalhe isso bastante. Os fracassos nos ensinam, os fracassos nos levam ao crescimento. Todo palestrante, todo orador, ele já fracassou em algum momento ou em alguns momentos. E o fracasso deve nos ensinar o que não fazer, como não fazer, deve trazer lições preciosas. O fracasso não pode ser estéril, o fracasso tem que gerar frutos. Fracasso só é fracasso quando você não aprende nada. Mas há momentos que você sai do palco, você sai da tribuna, diz assim, meu Deus, por que que eu fui fazer isso hoje? Por que que eu disse isso? Por que que eu subi naquele lugar? Você se sente pior dos seres, mas não trabalhe isso, não abrigue isso, não guarde isso no seu coração, jogue isso para fora e continue trabalhando que você vai conquistar os seus sonhos e a sua autoestima vai melhorar. Em segundo lugar, tem a autoconfiança. Aqueles primeiros momentos de falar em público, aquelas primeiras palestras, aqueles primeiros discursos, aquelas primeiras pregações religiosas,
muito tímidas, muito covardes, muito devagar, sem se expor, sem se jogar, sem se lançar, mas você vai falando e a coisa vai fluindo, e a segunda vez é um pouquinho mais fácil, e a terceira é um pouco mais fácil ainda, e você fala para 3 ou 4 pessoas, daqui a pouco você está falando para 30, daqui a pouco você está falando para 300 pessoas, e você vai crescendo na sua autoconfiança. Você vai desenvolvendo uma autoconfiança. À medida que você vai trabalhando essas técnicas de oratória, você vai crescendo na autoconfiança. É como dirigir. No começo você presta muita atenção, você está focado, concentrado, não conversa, não se distrai, mas com o tempo você dirige quase que no piloto automático, né? Você troca a marcha sem perceber, você dá seta e faz isso ou aquilo, e você nem percebe, nem presta mais atenção. É a autoconfiança no volante. E quando você fala em público, essa autoconfiança também acontece. Depende de treino, depende de tempo, depende não só de treino, mas da prática, de você falar em público. Realmente, isso vai te dando muita segurança e vai aumentando a sua autoconfiança. Gente, eu quero que você entenda uma coisa: tudo, eu estou falando de autoestima e de autoconfiança. Tudo começa na sua mente. Tudo começa no pensamento. Um dos maiores sábios que a humanidade conheceu, o sábio rei Salomão, ele disse: como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Você é fruto dos seus pensamentos. Você é resultado daquilo que você pensa. Então, imagine comigo, você pensa assim: hoje o dia vai ser terrível. Você acorda e o seu primeiro pensamento é esse: hoje o dia vai ser terrível. O que acontece com você? Os seus sentimentos ficam pesados, ficam carregados, ficam terríveis. E quando você pensa mal, quando você pensa terrivelmente, você sente terrivelmente, aí a sua ação vai ser terrível. A sua ação vai ser tenebrosa. A sua ação não vai ser positiva. E, como consequência, o seu resultado também não será legal. Agora, você acorda e diz: hoje eu terei um dia maravilhoso. Seus pensamentos são bons, são positivos. Seu sentimento dá um up. Ele cresce, seu coração vibra. Aí a sua ação é positiva. Você faz o melhor sabendo que vai dar certo. Você determinou na sua mente que vai dar certo, que seu dia vai ser maravilhoso, sensacional. Seu sentimento, sua ação, e no final do dia, o seu pensamento, o seu resultado vai ser positivo. Quando você vai para o palco falar em público, você pensa assim: não vou dar conta. As suas emoções. Você já fica tenso, dói o estômago, vem a tontura, vem o calafrio, vem o tremor, seus sentimentos. Aí você vai para o palco tenso, travado, triste, preocupado, angustiado. E no final das contas, o que acontece? Seu resultado não pode ser positivo. Você vai para o palco, você vai para a tribuna. Hoje eu vou arrebentar, hoje o negócio vai funcionar. Eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir. Seu sentimento infla. Lá no palco, o seu desempenho, a sua performance tende a ser positiva, porque você está pensando positivamente, você está sentindo positivamente, a sua ação é positiva. E o seu resultado só pode ser positivo. Cuide os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos. Não abrigue no seu pensamento coisas ruins, sentimentos de derrota, de fracasso, de frustração, de incapacidade, de incompetência. Comece a pensar que você pode. Comece a pensar que você é capaz. Comece a pensar que você tem condições, sim. E as coisas vão acontecer na sua vida.
Existem pessoas que são muito tímidas. A timidez, ela pode ser algo normal, dependendo da personalidade da pessoa, ou pode se tornar algo doentio. A timidez natural, normal, ela é vencida com facilidade. Mas há pessoas que têm aquela timidez mórbida, doentia, patológica, e isso precisa ser tratado, isso precisa de um acompanhamento de um profissional competente. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a timidez, sobre características enfim, falar um pouquinho. Algumas características e sintomas da timidez. Vamos lá. Pavor de ser o centro da atenção. Eu gosto de ficar fora do foco. Eu não gosto de ser visto, eu não quero ser ouvido, eu quero passar despercebido. Enquanto tem gente por aí querendo aparecer, pagando para aparecer, e às vezes pagando mico para aparecer, tem gente que tem pavor de ser o centro das atenções. Você precisa vencer, você precisa superar. Preocupação excessiva em ser notado, em ser criticado, em ser rejeitado, preocupação excessiva com a opinião dos outros. A opinião dos outros não paga as minhas contas. A opinião dos outros não muda a minha essência. Eu tenho uma coisa que eu quero deixar bem claro para você. É uma frase que tem dirigido a minha vida, tem norteado o meu comportamento. Não ouça a crítica de quem você não pediria conselho. Tem gente nos criticando que não faz a menor diferença. São pessoas que não somam, que não influenciam em nada, que não contribuem com nada na minha vida. Se é alguém que eu prezo, se é alguém que realmente eu reputo por importante, se é alguém que é um referencial para mim, me criticar, eu vou prestar atenção. Mas eu não ouço crítica de quem eu não pediria conselho. E essa preocupação excessiva de ser notado, é o medo da crítica, é o medo da rejeição, tem muito a ver com autoestima, que afeta o seu ser como um todo e te torna uma pessoa extremamente tímida, precisa de ajuda, precisa de tratamento. Aquela sensação de insegurança em ambientes sociais ou profissionais, reunião da empresa, casamento, aniversário, uma reunião social qualquer, a pessoa não sabe como se comportar, timidez excessiva. Então, normalmente ela rejeita os convites. E quando não consegue rejeitar, fica nos cantos, procurando sempre fugir dos holofotes, fugir da atenção das pessoas. É uma característica de pessoas tímidas. Ansiedade e vergonha incontroláveis, que travam. Isso é mórbido, isso é patológico, isso precisa de tratamento. Uma baixa autoconfiança, uma baixa autoestima, aquele sentimento de menos-valia que a gente falou agora há pouquinho ali, falando de autoestima. São algumas características, mais algumas dificuldades de se expressar, gagueja, trava, dá branco, não consegue falar. A voz trêmula, como eu falei, gagueira, tremedeira, lapso de memória, são sintomas de uma timidez. A necessidade constante de se desculpar, sempre se desculpa, oh, me desculpa aquilo, desculpa qualquer coisa, que desculpa qualquer coisa, e de recusar convites para ficar fora dos holofotes e das atenções. Perder a própria identidade, querer ser cópia de alguém, querer imitar outras pessoas, não ter personalidade, não ter identidade própria, ficar aquela pessoa que, sei lá, entende? Mais ou menos assim. Necessidade de se isolar, de fugir do convívio, do contato social. Então, eu vou trazer aqui, isso aqui não é, como eu falei, ensinar um curso de psicologia, mas eu vou trazer algumas dicas iniciais. Se isso não resolver, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psiquiatra, vai procurar ajuda profissional para você superar. Mas algumas dicas básicas para você controlar. Primeiro, conheça os seus próprios limites. O autoconhecimento, saiba do que você é capaz, saiba até onde você pode ir, defina os seus limites, defina o que você consegue fazer, o que você dá conta, o que você enfrenta, e comece a trabalhar para ampliar os seus limites.
para se expor um pouquinho mais, para avançar um pouquinho mais. Mas vá devagar, vá aos poucos. Conheça em todas as áreas os seus limites. Quando você vai começar a falar em público, você vai falar para 8, 10, 12 pessoas, não tente uma plateia de 5.000 pessoas, não vai funcionar. Comece devagar. É aquele atleta que ele quer correr uma maratona, mas ninguém que corre maratona começou correndo maratona. Ele começou com treinamentos e com distâncias menores. Depois ele foi inventando. Então, conheça os seus limites, se conheça. E não se exponha além do necessário. Não se arrisque além dos seus limites. Por quê? Porque você vai se dar mal. Então, fique antes, respeite os seus limites, fique dentro dos seus limites, mas vá aumentando o seu limite e a sua potencialidade passo a passo. Trabalhe isso de uma forma consciente. Preocupe-se menos com as opiniões alheias. Gente, o mundo é cheio de gente fracassada. E gente fracassada não quer ver o seu sucesso. Gente fracassada não vai dizer que você pode, ele vai dizer que você não pode. E ele vai dizer que você não pode do alto da sua experiência de fracassado. Eu sei o que eu estou dizendo, porque para mim não deu certo. Que culpa eu tenho se para você não deu certo? Eu vou fazer dar certo. Preocupe-se menos com a opinião alheia. Preocupe-se mais em ter a sua própria opinião, seus próprios sonhos, os seus próprios projetos. Preocupe-se menos com opiniões alheias. Estou nem aí porque estão falando. Eu vou conseguir. As pessoas, elas são muito pessimistas de uma forma geral. E o pessimista, ele acha que não pode. E ele quer convencê-lo que você também não pode. O pessimista, muitas vezes, ele nem tenta. E ele quer impedir que você faça a tentativa. Vá que dê certo. Aí ele se sente mais fracassado. Se sente menos importante. Então, ele vai com aquela aparência de sabedoria e autoridade, vai dizer, não faça isso, isso não vai dar certo. Isso não é para você. Você não tem o perfil. Não deixe que as pessoas determinem a sua vida. Não deixe que outra pessoa segure a caneta para escrever a sua biografia, a sua história. Escreva você a sua história. Enfrente situações de insegurança com calma, com autovalorização e respeito a si mesmo. Situações difíceis e de insegurança, você tem que tomar uma posição, adotar uma postura com calma, se valorizar ao máximo e respeitar a si mesmo. Se os outros não lhe respeitam, se respeite. Eu trabalhei numa empresa onde o meu chefe, o meu patrão, dono da empresa, ele nunca me dava um elogio. Não importava o que eu fizesse, eu era criticado. Não importava o sucesso que eu tivesse na minha ação, eu era criticado. Eu poderia ter feito melhor. Ele teria feito diferente. Deu certo, mas não era do jeito dele. E todas as conversas que nós tivemos foram conversas tensas, nas quais ele me massacrou com suas críticas, com a sua deselegância e com a sua falta de educação. Até que um dia eu cheguei para ele e disse, olha, estou saindo, não quero mais. E aí eu descobri o que ele de fato pensava de mim. Primeira coisa que ele disse, não posso perder você. Quanto você quer para ficar? Eu olhei bem nos olhos dele e disse, não é questão de dinheiro, é questão de respeito e de valorização. Se eu ficar mais um tempo do seu lado, eu vou começar a acreditar que tudo que você diz a meu respeito é verdade. E eu não vou permitir isso. Estou saindo. E saí. Se valorize. Se respeite. Se os outros não te valorizam, se valorize. Se os outros não te respeitam, se respeite.
Enfrente com calma, com tranquilidade, toda e qualquer situação de insegurança, de risco, de tensão. Se valorize. Reconheça e valorize as suas próprias ações. Celebre as suas conquistas. Trabalhei muitos anos sem salário, trabalhando apenas com palestras, treinamentos, cursos, etc. E quando eu fechava um bom contrato, quando eu fazia algo importante, quando eu tinha uma conquista grande, eu celebrava e eu me presenteava. Comprava um livro, comprava uma roupa, comprava algo que eu queria, eu me presenteava. É aquilo, se os outros não lhe reconhecem, se os outros não lhe valorizam, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Você vai celebrar as vitórias, você vai se valorizar, você vai vibrar com as suas conquistas. E logo as pessoas, aquelas que torcem por você, que lhe amam, que lhe respeitam, que lhe admiram, estarão reconhecendo, valorizando e celebrando junto com você. Fazer boas leituras e adquirir novos conhecimentos é algo importante. Trabalhe a sua mente, trabalhe as suas emoções, você vai crescendo, então seja um leitor de bons livros. Eu leio em média 80 livros por ano. Venho há 20 anos mantendo esse hábito, leio a minha média 80 livros por ano. Eu cresço, eu aprendo, eu adquiro conhecimento, eu me divirto, eu me desestresso. Meu hobby preferido é a leitura. Pratique o ato de conversar. Converse, cumprimente, agradeça, elogie. Hoje eu moro em Pérola, uma pequena cidade interior do Paraná, onde todo mundo se conhece, e mesmo quem não se conhece, se cumprimenta na rua. Então eu passo, oi, tudo bem? Como é que você está? Olá, então, então você vai cumprimentando, você vai se expondo, você vai agradecendo, você vai elogiando, você vai conversando com pessoas, e isso é bom, isso vai lhe dando segurança e vai rompendo a sua timidez. Se você continua sendo tímido, faça teatro, faça um curso de teatro. Vai fazer teatro na escola, vai fazer teatro na igreja, entra para uma companhia teatral, aprenda uma dança de salão, vai dançar, vai se divertir, vai praticar esportes coletivos, vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, interaja com as pessoas. Vai jogar paciência no computador que não vai melhorar o seu problema com a timidez. Aprenda outras línguas, aprenda outros idiomas. Isso é muito bom. Isso vai lhe fazendo superar a timidez. Então, gente, basicamente é isso da nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou entrar nesse aspecto de preparação técnica geral. Vamos falar sobre voz, aparência e expressão corporal. Hoje era mais essa parte, digamos assim, mais psicológica, mais emocional, mais psicossocial da oratória. Eu espero que você consiga melhorar a sua autoestima, crescer na sua autoconfiança e vencer a timidez. Caso essas dicas não resolvam o seu problema, procure ajuda. Mas eu tenho certeza que você é capaz, que você é competente e que você se tornará um orador, uma oradora, alguém que fala em público com fluência, com segurança, que rompa os paradigmas e as barreiras, que vença a sua timidez e que se torne uma pessoa bem-sucedida. Grande abraço, aproveite, assista novamente essa aula, faça anotações e nós voltamos para a nossa sexta aula, preparação técnica geral.